Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS. Hoje nós vamos abordar um estudo que comparou os erros de medicação que ocorrem na neonatologia, recém-nascidos internados em enfermarias, unidades de terapia intensiva ou mesmo admitidos na emergência. Como esses erros de medicação são na questão do perfil, quantidade, tipos, frente aos erros de medicação que ocorrem em outros tipos de população, tanto população pediátrica, população adulta e população geriátrica. Então esse estudo tentou acompanhar essas populações e fazer a comparação se esses erros são de mesmo perfil ou não e o que a gente pode fazer para melhorar a prevenção desses erros e diminuir danos nesse tipo de paciente. Acompanhe com a gente. Bem, foi feita uma revisão de literatura e 58 artigos foram revisados. A maioria da literatura veio dos Estados Unidos, então 20 artigos de um total de 58 artigos eram americanos. Entre os artigos que foram revisados, a maioria utilizou um método de revisão de prontuários prospectivo para recolher dados. Então, prontuários que já haviam sido utilizados em assistência desses pacientes. A fase da prescrição médica foi associada com a maior incidência de erros de medicação nessa população, compreendendo 14 a 74% dos relatórios de erros, dependendo do estudo que foi analisado. O erro mais frequente relatado nessa fase envolveu a dosagem incorreta, com 42% dos erros relacionados com overdose ou subdose. 10 artigos relataram que erros de dosagem ocorrem por causa de erro de cálculo de doses e posicionamento incorreto de pontos decimais ou unidades de medida. Isso é bem grave, né? As consequências de tais imprecisões de dosagens envolveram lesões de longo prazo, problemas de desenvolvimento, efeitos tóxicos que requereram uma intervenção ativa, bem como morte de pacientes. Erros na prescrição foram atribuídos à falta de experiência do médico, à alta intensidade de cargas de trabalho, bem como à falta de protocolos de drogas específicas para neonatos. Os autores destacam ainda que, devido à falta de informação baseada em evidências, os médicos não têm uma fonte confiável de informação devido à prescrição de off-label, então indicações não descritas em bula, e decisões de prescrição errônea subsequente. Os medicamentos mais frequentemente associados a erro em cada grupo de pacientes foram heparina, antibióticos, insulina, morfina e nutrição parenteral. Observou-se que os pacientes neonatais experimentaram os mesmos tipos de erros de medicação como outros grupos de pacientes hospitalizados. Porém, o processo de utilização de medicamentos dentro desse grupo é mais complexo e tem maiores consequências resultantes desses erros. As estratégias sugeridas para ajudar a superar os erros de medicação envolvem a incorporação de um farmacêutico clínico nessas unidades de internação. Então, o farmacêutico clínico sendo responsável por avaliar tecnicamente essas prescrições e funcionar como um filtro altamente efetivo para que esses erros não possam ir adiante e acometer esses pacientes, bem como uma gestão um pouco mais reforçada de toda a estrutura do ciclo do medicamento, prescrição, dispensação, administração, através de indicadores e outras ferramentas de gestão. Bastante sério e bastante preocupante no sentido de que a gente tem sim estratégias para prevenir esses erros, mas que a gente não está fazendo uso. O farmacêutico clínico é uma dessas estratégias e a gente sabe que muitos hospitais ainda não estão dando o valor devido para esse tipo de profissional que pode sim melhorar a qualidade da assistência e prevenir erros e danos ao seu paciente. A gente ainda traz 3 dicas adicionais que são as seguintes. Considerar a atuação de um farmacêutico clínico nas unidades de internação. O que a gente vê hoje alguns hospitais têm sim o farmacêutico clínico, mas apenas alocado nas UTIs.
E a gente sabe que, claro, a UTI ela tem uma complexidade maior, mas a gente tem uma equipe muito maior de profissionais cuidando desses pacientes, né? A gente tem ali o médico o tempo todo, 24 horas, a equipe de enfermagem o tempo todo, e a gente esquece que muitas vezes o perigo está nas unidades de internação. Então, repensar um pouquinho se a gente não precisa estender esse programa de farmácia clínica. E se a gente tem recursos mais escassos, criar critérios de gravidade para que a gente atenda os pacientes que mais necessitam, ok? Segunda dica é estabelecer a análise técnica de prescrição com tendência e objetivo certeiro de atingir 100% das prescrições analisadas. Mas Alex, isso é possível? É possível sim, várias organizações já têm feito isso, só que a gente precisa sim exigir da alta liderança essa estrutura. Né? A gente precisa ter farmacêutico 24 horas, a gente precisa ter um fluxo unidirecional onde apenas a prescrição vai chegar para o técnico dispensar se antes tiver passado pelo farmacêutico e assim por diante. Então a gente precisa revisar um pouquinho os nossos processos para garantir que esse filtro seja incorporado. A terceira dica é implementar sistemática de segmento farmacoterapêutico de pacientes, sempre focado aí em maior risco, incluindo pacientes que fazem uso de medicação de alta vigilância ou alto risco. Né? Então, o próprio estudo citou a questão das heparinas, das insulinas, enfim, a gente tem vários grupos aí que são figurinhas carimbadas na questão de causarem eventos adversos em pacientes. Então, por que não a gente dar uma atenção maior nesse tipo de medicamentos, nessas classes medicamentosas, para que a gente tenha uma ação um pouco mais certeira na hora de implementar as práticas de segmento farmacoterapêutico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um oferecimento do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!